Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. A gente vai ler do primeiro versículo até o versículo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Desde o primeiro versículo até o versículo 12. Diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, a cidade onde ele morava, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Foram alguns ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. Deus, obrigado pela palavra e obrigado por esse texto tão precioso, tão rico, uma experiência única. Eu te peço, Deus, que nos ajude aqui, olhando para essa narrativa, a nossa própria narrativa se encontre contigo também, Pai. Isso eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queria ler para você aqui um texto de Henry Nouwen, falando sobre liderança no século que a gente vive, liderança pastoral. Ele diz assim: o mundo secular em volta de nós está dizendo em alta voz: nós podemos cuidar de nós mesmos, não precisamos de Deus, não precisamos de igreja e nem de um líder espiritual. Nós estamos no controle. E se não estamos no controle, então devemos trabalhar ainda mais para o retomar. O problema que temos não é de falta de fé, mas falta de competência. Se você está doente, você precisa de um médico competente. Se você é pobre, você precisa de políticos competentes. Se há problemas técnicos, você precisa de engenheiros competentes. Se há guerras, nós precisamos de negociadores competentes. Deus, a igreja e os ministros têm sido usados por séculos para preencher brechas da incompetência humana. Mas hoje, as brechas estão sendo preenchidas de outras maneiras. E nós já não precisamos de respostas espirituais às questões práticas.
Essa parece ser uma boa percepção, uma boa visão de como o nosso mundo hoje enxerga essa questão espiritual. Quando falamos de espiritualidade hoje e pensamos nesse mundo que vem de ideias correntes, especialmente da academia, especialmente da Europa, quando se fala de espiritualidade hoje, se fala de um centro de prazer, se fala de êxtase. Há um paralelo entre espiritualidade, ou seja, adoração, oração, contemplação, meditação. Há um estrito paralelo entre as coisas da religião e os vícios em drogas. De certa forma, as pessoas que estão ainda buscando a religião, assim creem a academia, estão buscando para algum nível de fuga, algum nível de prazer. Não estão mais buscando porque precisem de respostas, precisem de soluções para as suas vidas. Infelizmente, parece que o que eles pensam a respeito da igreja, o que o mundo pensa a respeito da igreja, infelizmente parece que a igreja também pensa a respeito de si mesma. O que é que eu quero dizer com isso? É que me parece que nós também pensamos que a religião, a vida com Deus, é apenas um desfrute, é apenas para a gente ter algum tipo de escape. Não parece ser para as coisas mais profundas do nosso coração, as coisas mais profundas da vida. É como se Deus tivesse sido paulatinamente colocado de lado, até um ponto onde a gente de fato só precisa de Deus para uma determinada área, um determinado segmento da nossa vida. E se for assim, eu queria perguntar para você o seguinte: qual seria a necessidade que você tem de Deus? E eu pergunto isso, que você analise com cuidado. Eu estou pensando aqui de necessidade. Eu não estou pensando aqui numa resposta pronta ou num jargão religioso. Porque um religioso normal vai dizer assim: eu preciso de Deus para tudo. Mas quando você olhar para o seu dia a dia, para as coisas que você faz normalmente, quais delas estão de fato Deus inserido? Quais delas de fato é preciso que Deus intervenha, que Deus esteja presente, que Deus se revele? Qual delas? Seja sincero, irmão, no trabalho que você tem para fazer, que ocupa uma grande parte da sua vida, suas funções de trabalho, o quanto você precisa de Deus? Quanto? Você vai dar um parecer técnico, você vai dar uma investigada numa situação, você vai vender um produto, você vai analisar uma circunstância. Quanto você precisa de Deus? De forma prática, parece que a gente precisa mais do conhecimento e da competência acumulada do que propriamente da presença de Deus nos guiando, nos ensinando, abrindo os nossos horizontes, fazendo a gente enxergar a vida. Deus foi relegado às coisas da espiritualidade que dão êxtase. A gente busca Deus para sentir um negócio, para gostar. A gente não busca Deus para viver. Esse parece ser o ponto. A gente está lendo um texto que tem sido muito usado neste século, esse século moderno, esse século novo, tem sido muito usado para falar sobre o papel da igreja. Tem sido dito que esses 4 homens que levam um paralítico, eles são a fiel representação da igreja. Tem livros que escrevem a respeito desses 4 homens. Se você vasculhar na internet, vai ver que tem gente querendo saber o nome, e até supõe o nome desses 4 homens que levaram os paralíticos, porque se acredita claramente que esses 4 homens revelam o papel, revelam a vida, a dinâmica da igreja. Mas sabe uma coisa que eu fico pensando nesse texto a respeito desses 4 homens?
é que eles estão levando o paralítico na presença de Jesus e eles têm uma surpresa. A meu ver, quando eu leio o texto, eu percebo que eles têm uma surpresa, porque quando o paralítico desce na frente de Jesus, na casa de Jesus, na hora que o paralítico desce na frente de Jesus, Jesus não diz para o paralítico: você está curado. E isso é espantoso, porque todo aquele cuidado que se teve, todo o trabalho que se teve para trazer o paralítico até a presença de Jesus, tinha um objetivo. O objetivo é a cura. Mas quando o paralítico aparece na frente de Jesus, Jesus diz para o paralítico: seus pecados estão perdoados. Eu fico pensando aqui, se os escribas, os fariseus que estão lá no cenário, e estão no coração cheio de raiva, de furor, dizendo: esse homem blasfêmia, esse homem fala coisa errada, não pode ninguém dizer que perdoa pecado. Se esses homens não tivessem no cenário, e Jesus simplesmente tivesse dito para o paralítico: perdoados estão os teus pecados, e seguisse fazendo o que ele já estava fazendo, porque o texto diz que afluiu uma multidão para ouvir Jesus pregando. Jesus não estava curando. Se Jesus simplesmente tivesse dito: seus pecados estão perdoados, filho, voltasse de novo os olhos para o povo e começasse a pregar, se fosse essa a história, talvez aqueles 4 homens que levaram um paralítico ficassem extremamente frustrados. A gente não fez esse trabalho todo para Jesus chegar e dizer que estão perdoados os seus pecados. A gente fez porque ele precisava de uma solução prática. O que se precisava é que esse homem voltasse a andar. Essa coisa de perdoar pecado, por favor. A gente precisa de coisa prática, coisa relevante, coisa que realmente faça sentido. Não desse negócio de perdão, pecado. Essas coisas já são ultrapassadas. Eu fico pensando que aqueles quatro homens que levaram o paralítico, se acabasse aqui a história, eu fico só imaginando que eles teriam saído dali frustrados, pensando assim: que palhaçada, a gente carrega o cara pela rua, a gente tem o maior trabalho de arrancar o teto, descê-lo numa maca, e esse cara vem dizer: perdoados estão os teus pecados. Eu fico pensando nisso porque o quanto para nós a mensagem de perdão de pecados é mais importante do que as soluções das coisas externas para nós. O quanto você saber que os seus pecados estão perdoados é mais importante do que, por exemplo, você saber que você tem um novo emprego, que você tem uma melhor condição social amanhã. O quanto para você é importante você saber que os seus pecados estão perdoados, mesmo que o seu amigo, o seu parente, a pessoa que você ama esteja doente e vai morrer. O quanto para você é relevante saber que estão perdoados os pecados, mesmo que a situação dentro de casa com a esposa ou com o marido continue difícil, dura e talvez haja divórcio. Em outras palavras, de que é que serve o perdão de pecados, se as coisas que são práticas, que fazem doer, as verdadeiras aflições, elas não são resolvidas? Esse é o ponto, me parece, da intriga do texto. A intriga do texto está nas palavras: perdoados estão os teus pecados. A intriga do texto não está em haver uma cura, mas me parece que toda vez que a mensagem do Evangelho é pregada, a ênfase não é a cura, a ênfase é o perdão. O que restaura e o que faz o ser humano ter uma vida com Deus, o que restaura o coração, a alma e a comunhão da pessoa com Deus, não é ela poder andar,
não é ela poder ter uma condição social relevante, não é ela poder ficar curada de alguma enfermidade. O que restaura a vida e o coração de um ser humano é saber que ele tem os seus pecados perdoados. É isso que lhe dá a condição de falar com Deus, de ter a presença de Deus, de viver para Deus. Então a gente chega no ponto talvez mais importante ao analisar esse texto. É que Jesus veio à terra perdoar pecados, para a gente ter uma relação pessoal com Deus que dimensione toda a nossa vida. Jesus não veio à terra para fazer o bem, para que as pessoas se sentissem bem. É muito mais importante do que isso. Jesus veio à terra para que as pessoas, tendo os seus pecados perdoados, vivam na presença de Deus em toda a sua estrutura, mesmo nas suas aflições. Mesmo que as suas aflições e problemas perdurem, mas a presença de Deus, a relação íntima e pessoal com Deus, foi uma vez confiada àquela pessoa que recebeu o perdão do pecado. Esse é o ponto relevante. Se você der uma olhada, por favor, veja aí no capítulo 1, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 34. Capítulo 1, versículo 34, veja o que diz: Ele curou muitos doentes, toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam, os demônios sabiam quem ele era. Versículo 35, tendo se levantado alta madrugada, só um momento aqui que eu queria que você pensasse comigo aqui, irmão. Por que uma pessoa levanta-se no meio da madrugada? Se a pessoa não estiver inquieta, se a pessoa não tiver com algum nível de desassossego, a pessoa vai se levantar alta madrugada. A pessoa que se levanta alta da madrugada, ela tem alguma coisa para resolver. Tem alguma coisa que está inquietando o coração dela para ela resolver. E Jesus está com uma inquietação no coração. E me parece claro na narrativa de Marcos, no Evangelho de Marcos, que a inquietação de Jesus é que ele, quando começa a fazer o bem para as pessoas, quando ele começa a curar as pessoas não conseguem mais ouvir a mensagem. É que as pessoas, quando são curadas, quando elas recebem a beneficência de Deus, quando elas recebem o ato que elas querem, o ato exterior, o ato físico, elas simplesmente abandonam a mensagem, porque elas querem resolver apenas os problemas delas, elas não querem resolver a relação delas com Deus. Eu vou lhes mostrar isso para você não achar que eu estou conjecturando. Quando Jesus, veja aí no capítulo 2, quando Jesus cura o homem, aquele homem que veio paralítico, então, veja só, versículo 11, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aí versículo 12 diz, então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Ou seja, uma vez o problema resolvido, o indivíduo vai embora. Mas agora volta para o capítulo 1 e veja que Jesus está preocupado, porque ele está vendo multidões afluindo para serem curadas, mas ninguém quer ouvir a mensagem. E então veja aqui o que é que diz no versículo 36. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam, os discípulos. Versículo 37. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam, Senhor Jesus. O Senhor está perdendo tempo aqui. Está todo mundo doido que o Senhor resolva as suas aflições, os seus problemas. Então, versículo 38 diz: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, as povoações vizinhas. Agora preste atenção que ele não diz a fim de eu fazer cura, beneficência e ajudar, mas ele diz a fim de que eu pregue também ali, pois para isso eu vim para pregar. E toda vez que fazer o milagre, a cura, ajudava na pregação, isso era uma bênção. Mas toda vez que fazer a cura, atrapalhava a pregação, porque as pessoas não queriam mais ouvir o que ele queria dizer, simplesmente queriam ter os seus problemas resolvidos. Então Jesus precisava se retirar, porque Jesus não está interessado apenas que a gente tenha uma vida confortável. O conforto da vida do cristão é a presença de Deus e não apenas ter os seus problemas resolvidos.
A pessoa que está vivendo na presença de Deus face a face, tem paz, tem alegria, tem ânimo, tem vitalidade, porque tem fé, tem esperança, e no seu coração brota continuamente amor que vem do Pai. Mas enquanto a pessoa está aflita, sobrecarregada, por causa de problemas pontuais, problemas terrenos, que lhe absorvem o coração, muitas vezes a pessoa não quer mais ouvir a mensagem, porque quer simplesmente que o problema seja resolvido. E me parece que Jesus está mostrando para mim e para você, que a igreja não é simplesmente para resolver problemas humanos, não é só levar paralíticos para serem curados, não é só levar donativos para os pobres, não é só levar coisas de beneficência para as pessoas carentes. Me parece que Jesus está mostrando aqui claramente que o mais importante de tudo é que a gente use as aflições que temos e as aflições que vemos nos outros como uma plataforma para a gente poder anunciar o Evangelho. Em outras palavras, é que nós podemos descobrir que a melhor maneira de anunciar o Evangelho é à medida que sofremos e à medida que vemos o sofrimento dos outros. E me parece que às vezes Deus não tem pressa em fazer o sofrimento diminuir, porque Ele sabe que enquanto estamos aflitos ou enquanto o mundo está aflito, essa muitas vezes será a porta aberta para a pregação do Evangelho. E Deus se importa mais com a pregação do Evangelho do que com o bem-estar humano. Será que você acredita nisso? Será que é possível acreditar nisso? Nesse mundo técnico, nesse mundo que temos, onde a competência é mais importante do que a essência, ou seja, um médico que seja de renome excelente, pouco importa se ele é um ladrão, pouco importa que ele seja um corrupto, desde que ele seja um homem extremamente competente, as pessoas continuarão afluindo para ele. Porque no mundo que estamos, não importa a essência, o caráter das pessoas, importam simplesmente se a pessoa é competente. Nesse mundo onde vivemos, onde eu e você de alguma maneira participamos dessa cosmovisão, dessa cultura, nós somos tragados a achar que a participação do Evangelho aos outros é espalhar donativos, a fazer coisas generosas. E eu não estou desmerecendo essas coisas, pelo amor de Deus. O que eu estou é contestando o espírito da época, porque o espírito da época acha que é isso a pregação do Evangelho, e Jesus claramente revela que Ele vai usar a dor e o sofrimento para Ele revelar-se aos outros. Por isso, à medida que eu e você temos as nossas próprias aflições, como diria uma banda de rock evangélica, o sofrimento é o megafone de Deus, dizendo para mim que eu não sou o super-homem. É Deus bradando do céu, dizendo: filho, me busca. E às vezes, é bem melhor que continue sofrendo, a fim de ter essa dependência, essa relação com Deus, que foi conquistada num alto preço. Às vezes é bem melhor que o sofrimento continue perdurando, até que essa intimidade, essa relação de pessoas perdoadas se torne tão forte que a gente não consiga mais abrir mão dessa relação. Em outras palavras, para Cristo e para Deus importa o quanto eu e você olhamos para Ele, e quanto nos deleitamos nele, o quanto face a face nós queremos viver com Ele, para Ele. É para isso que Ele veio morrer na terra. Não veio morrer na terra simplesmente para que a gente tenha uma esperança de uma vida confortável, mas para que a gente tenha a esperança de uma vida na presença dEle. E a vida eterna é essa: que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e que conheçam a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Portanto,
O que Jesus veio dar como vida abundante, chamada vida eterna, não é simplesmente a gente ter os problemas e os conflitos resolvidos, mas a gente ter o conhecimento de Deus. Então Jesus diz: misericórdia, eu quero conhecimento de Deus mais do que boas obras. Que as pessoas conheçam a Deus mais do que tenham seus problemas resolvidos. Que as pessoas amem a Deus mais do que tenham as suas histórias de alguma maneira resolvidas. Será que isso é uma blasfêmia? Enquanto eu prego, eu fico pensando: será que aqueles que estão me ouvindo aqui olharão para mim e dirão: que pastor desnaturado, que blasfêmia é essa? Como é que pode ter um coração desse? Mas eu quero dizer para você, irmão, que estamos talvez tão inseridos no espírito da época, que pouco nos importamos que as pessoas de fato conheçam a Deus. Pouco nos importamos de fato que as pessoas amem a Deus, que as pessoas tenham seus pecados perdoados. Pouco nos importamos que as pessoas tenham paz e uma vida espiritual abundante, porque nós nos importamos apenas que as pessoas tenham seus problemas resolvidos. Esse final de semana prolongado, o Ministério de Homens da Igreja foi para o sertão. Eu fui com eles. Quinta-feira passamos o dia viajando. 720 quilômetros daqui. Chegando lá, ainda subimos a serra. Mas outros tantos quilômetros que eu não sei nem dizer. E nós fomos numa comunidade lá em cima na serra, de gente muito pobre. Gente muito pobre. As casas são casas de barro, aquelas traves de madeira e barro entre as brechas, o teto baixinho. Eu já sou baixinho, mas eu tenho que me baixar para entrar nas casas. Não tem banheiro. Uma comunidade de mais ou menos uns 25 adultos, e sentada assim, debaixo da sombra da árvore, 20 crianças. Então a gente tinha um grupo ali de 45 pessoas mais ou menos, assistindo o culto, participando do culto. Eu tive o privilégio de não pregar nesse dia. Eu estava participando do culto. Quem pregou foi Jorginho. E depois quem pregou foi o pastor Elinho. Eu fiquei lá assistindo, cultuando junto. Fui abraçar um a um daquelas pessoas que ali estavam. Enquanto eu abraçava, enquanto eu participava do culto, um sentimento ficou me drenando o coração, pensando assim: meu Deus, que pobreza! Meu Deus, que pobreza! Enquanto eu ficava ali sendo tomado por esse sentimento, Jorginho estava pregando, falando sobre 3 coisas que tornam um ser humano um super-homem. E aí ele falou: fé, esperança e amor. E de maneira muito sábia, ele falou para aqueles 45, que na relação com Deus a gente precisa ter fé. Na relação com Deus a gente tem esperança. A esperança de um Deus presente, real, conosco. E na relação com Deus a gente é tomado por um amor. O amor que Deus expressou na cruz. Ele nos ama e nos perdoa. Enquanto eu via a pregação, eu olhava para o cenário. Eu estava bem atrás, de propósito. Eu olhava o cenário e falava assim para mim mesmo: o quanto essa mensagem tem a ver com essa pobreza. O quanto isso é relevante no meio dessa pobreza. E tomado por esse sentimento, de repente Elinho começou a dar o desfecho. E falou assim para eles: vocês creem que Deus veio na cruz revelar que ama vocês? E eles falavam assim, levantavam a mão e falavam: eu creio. Eu creio. Eu creio. Tinha um prêmiozinho para as crianças, se elas soubessem responder a pergunta.
E então a pergunta foi: o que torna um ser humano um super-homem? E uma criança lá ficou toda envergonhada no cantinho. Alguém insistiu, falou assim: fala. Aí ela disse: fé, esperança e amor. Para você é isso mesmo, irmão? É isso que torna você um super-homem? Ou o que torna você um super-homem é o conhecimento que você foi adquirindo na universidade? Os títulos, o reconhecimento humano, a competência que você tem? O que torna você especial é o seu contra-cheque, a família, o poder, o auditório que você tem. O que é que torna você um super-homem, uma super-mulher? Jesus está dizendo para mim e para você nesse texto: eu vim para perdoar os seus pecados. E posso, em perdoando os seus pecados, e posso fazer você andar se você for paralítico. A gente está aqui com Mauro, né, Mauro? Desculpa citar você assim em testemunho. Mauro ressuscitou dos mortos agora há pouco, foi ou não foi, Mauro? Estava na UTI, desenganado pelos médicos. Quem é que pode levantar esse homem dos mortos? Só um. Foi lá e levantou. Eu digo para você, irmão, o mais importante é essa ligação aqui, ó, conectado com Deus, por meio do perdão. Jesus não vai abrir mão disso. A igreja de Jesus não é chamada para levar paralíticos até Jesus para serem curados da sua paralisia. A igreja de Jesus é chamada por Deus para levar o perdão de Deus para o mundo, levar a mensagem de Deus para o mundo. A igreja do Senhor Jesus é chamada pelo próprio Jesus para ir evangelizar, dar as boas novas de que Deus em Cristo Jesus está reconciliando o mundo com Deus. E as pessoas que são técnicas, e o mundo que é técnico, e essa existência insalubre do tecnicismo, tem tirado de nós a verdadeira ênfase da espiritualidade. Não é o bem-estar. A ênfase da espiritualidade é olhar para Deus e viver com Deus, é possuir Deus e ser possuído por Ele. A ênfase é o relacionamento que foi conquistado por Cristo Jesus. Eu e você podemos viver face a face com Deus, e podemos dizer para aquele incauto, para aquela pessoa que está lá sofrendo, para aquela pessoa que está com um problema, para aquele paralítico social, a gente pode dizer para ele: perdoados estão os teus pecados por Cristo. E isso será mais importante para ele do que ter sua condição restaurada. Por isso eu quero convidar você a chamar as pessoas para conhecerem o perdão de Deus. Em outras palavras, conhecerem a mensagem da cruz. E digo para você que na maior parte dos casos, isso vai demorar. Não será simplesmente você dizer assim: olha, você sabia que Jesus foi para a cruz, morreu por você? Vai demandar de você um relacionamento com elas. Vai demandar de você uma convivência pessoal com elas. Então a gente está chamando você. Você que é crente, você que tem Deus face a face. Você que teve os seus pecados perdoados por Jesus. Estou chamando você, irmão, para começar a convidar pessoas, as pessoas que você convive, as pessoas que estão em aflição, as pessoas que estão com sérios problemas que nem os técnicos estão conseguindo resolver, chamá-las para orar. Quem sabe você diz para ela assim: a gente podia orar toda semana, orar por você, orar junto. Chamar a pessoa para uma vez por semana ler a Bíblia com ela. Uma vez por semana ler a Bíblia.
Não lê livro não, irmão. Pelo amor de Deus, não vai pegar um livrozinho desse que tem aí no mercado. 7 passos para ser feliz. 21 leis da liderança espiritual. Esquece. Uma vida com propósito. Esquece. Pega a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. É o discurso de Deus. É o poder de Deus. Pega a Bíblia. E você vai ser desafiado, porque você vai ler com uma pessoa, e a pessoa vai dizer assim: o que é isso? E você vai ficar com uns grilhos na cabeça assim, cri. Você, o que é isso mesmo? Eu não lembro, meu Deus, o que é isso? E é bom. É bom porque você vai ser estimulado a conhecer melhor, conhecer a Deus melhor. Estou desafiando a igreja, porque já está em tempo da igreja pegar o ir, ou indo, ou ide, ou como queira chamar, e entender que esse ide é segunda-feira. Esse ide é no vizinho, é no amigo, é no trabalhador que está dentro de casa, é com quem estiver ao lado, é com os filhos, é com a esposa. A pessoa chegar para o filho e falar: vamos ler, a gente vai ler a Bíblia uma vez por semana, a gente vai ler junto. Não precisa de tecnicismo nenhum, irmão. Precisa só ler a Bíblia, orar, só. É Deus que quer se revelar ao mundo. É Deus, não é você. É Deus. Não é a igreja, é Deus. Só precisa que os trabalhadores vão para a seara, só precisa disso, porque a seara está pronta. E conquanto pareça que esse mundo é inóspito ao Evangelho, ele não é. Eu conheci uma realidade dura na igreja europeia, mas eu vou dar um testemunho aqui que aconteceu lá. Eu estava num trem que levaria ali 2h30 mais ou menos, para chegar até o aeroporto. Enquanto eu estava nesse trem, eu fiquei sentado ao lado de um cidadão europeu. Ele mora na Holanda, e esse cidadão, ele é chileno, mas já é cidadão europeu. Eu puxei assunto, com meu inglês horrível, vergonhoso, eu puxei assunto. Eu falei: você mora onde? Ele falou: numa cidade lá, que eu nem lembro o nome. O jeito dele parecia que ele era da América do Sul. Eu falei que eu sou brasileiro. Ele falou: eu sou chileno. Começamos a conversar sobre o Chile, depois sobre o Brasil. Tinha ali mais de 1 hora para a gente conversar. A gente foi conversando, até que teve o gatilho. Eu entrei em Jesus. Comecei a falar de Jesus. Eu me emocionei. Meu irmão, olha, se você soubesse quão ruim eu falo inglês, para eu me emocionar falando em inglês de Jesus, é um negócio assim do céu, pode ter certeza. Me emocionei. Ele viu as lágrimas nos meus olhos. Ele falou: você acredita mesmo, né? Eu disse: como não acreditar nesse amor? Como não? A conversa foi tão boa. Ele ainda iria esperar no aeroporto cerca de 6 horas até o avião dele voar. Eu iria esperar 7. Quando ele chegou no aeroporto, ele falou assim: você tem muita coisa o que fazer? Eu disse: não tenho nada. Ele falou: vamos tomar café? Eu disse: vamos. 6 horas de café, irmão. 6 horas de café. Um europeu querendo Deus no trem. Talvez ele não queira ir para a igreja, mas ele quer Deus, porque o homem desse século está louco por Deus. Ele quer saber que os seus pecados estão perdoados. Ele quer saber que existe um Deus vivo que ele pode ver face a face. Ele quer se relacionar com um Deus de verdade. Eu quero chamar você para ser sério nesse assunto, irmão. 1 vez por semana, você se reunir com alguém que está precisando, que você olha e fala: está cheio de aflição, está perturbado. Ou talvez está assim, rindo, mas você sabe que lá por dentro ele está todo quebrado. Chama.
à medida que você for levando o perdão ao paralítico, talvez no final, o paralítico vai pegar o leito dele e andar. Mas ele precisa de perdão. Ele não precisa que você imponha as mãos e diga, levanta-te e anda. Ele precisa primeiro ouvir, perdoados estão os teus pecados. Eu quero chamar você para ser sério. Você tem amigo no colégio, na universidade, no escritório, no hospital, na repartição pública. Você tem amigo, irmão, tem gente que vive lá. Não é possível que na hora do cafezinho, 15 minutos, você não possa orar com essa pessoa. Não é possível. Não é possível. Está na hora, irmão. Eu vou dizer uma coisa. Histórias que a gente tem deixado de provar e viver, elas só serão provadas e vividas. E até um renovo espiritual, uma alegria nova no coração, a gente só vai provar quando a gente começar a levar Jesus para o mundo. Depois você leva um donativo, um presentinho. Depois você leva uma boa ação. Mas a primeira coisa que o mundo está precisando é da mensagem pura e simples do Evangelho. Vamos orar? Queria chamar você que aceita esse desafio, mesmo que você diga, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu posso orar com você pedindo a Deus que revele a você como fazer, mostre a pessoa que você deve evangelizar, que você deve caminhar com ela semana após semana, lendo a Bíblia. E se quiser uma dica, leia o Evangelho de Marcos. Mas se você quiser uma outra dica, leia Gênesis. Ou leia Salmos, mas leia com a pessoa a Bíblia. Ora com ela. Se você topa, irmão, o desafio, e está dizendo, Senhor, eis-me aqui, oportuniza, mostra para mim quem são, ou quem é a pessoa que o Senhor quer que eu anuncie, Jesus, o perdão dos pecados. Eu queria convidar você a ficar de pé, para a gente orar junto e pedir a Deus essa sabedoria. Se você está dizendo, eis-me aqui, Senhor, eu quero, Deus, ser usado pelo Senhor. Amém, amém, amém. Eis-me aqui, me use, Senhor. Amém, amém. Ó Deus, ficamos assim, olhando para Jesus, ficamos assim, sem saber direito como fazer, mas agora a gente está fazendo como Jesus fez. Ele foi orar e foi falar contigo, pedindo a ti que encaminhasse ele para a obra que ele deveria fazer. Agora a gente está pedindo isso para ti também, Senhor. Mostra-nos como devemos fazer, quem está precisando mais, quem é que o Senhor já está trabalhando para a gente poder entrar na tua seara. Quem, Deus? Como nós podemos ler a tua palavra com alguém? Qual é o horário? Qual é a oportunidade? Ensina-nos, revela-nos, mostra-nos o leito do Senhor, as boas obras que o Senhor já preparou para que andássemos por elas. Mostra-nos, ó Deus, revela, capacita cada um dos teus filhos aqui a olhar para ti, a se sentir perdoado, a ter cura na alma por meio do teu perdão. Ajuda-nos, Senhor, porque precisamos de ti, e isso eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém.